E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre operações com radicais, né? Quando a gente tem uma polígono onde a gente precisa saber o perímetro ou está somando, né, os seus lados, a gente vai utilizar essa forma aí, né? Quando as medidas dos lados são representadas por expressões algébricas, né, nós efetuamos a soma dos termos semelhantes, tá bom? Nas expressões que contêm radicais, podemos proceder da maneira análoga, né? Efetuando só as somas dos termos, tá? Quando os radicais são semelhantes. Observa aqui, ó. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho aqui um quadrado de lado raiz de 3, né? A raiz quadrada de 3. Então, se eu quero saber o perímetro desse polígono, né, desse quadrado, eu sei que o perímetro nada mais é do que a soma desses lados, tudo bem? Então eu posso botar esse perímetro, né, somando todos os lados, porque eu sei que esse lado é a raiz de 3, então todos eles também são, tudo bem? Então quando eu for somar, basta eu somar os números que estão à frente, os números naturais que estão à frente de cada raiz, tudo bem? Que é o 1 quando não aparece, e multiplicar pela raiz. Então eu tenho o perímetro desse quadrado igual a 4 raiz quadrada de 3. Tudo bem? Gente, da mesma forma, nós procedemos com a subtração, tá? O mesmo procedimento. Então olha aqui, nós temos aqui, ó, raiz, nós temos a 7 raiz de 5, menos 3 raiz quadrada de 5. Observe uma coisa, os radicandos, que são esses valores, e os índices, são o que? Iguais. Por isso nós dizemos que esses valores são semelhantes. Então, quando isso acontece, da mesma forma que nós fizemos com a adição, né, nós podemos também fazer na subtração. Aqui, ó, a gente pega os valores que estão fora da raiz, somamos e subtraímos e multiplicamos. Então, nós temos o que? 4 raiz quadrada de 5. Tá bom? Então, se atenham a essa informação aqui, ó. Denomina-se semelhante, tá, gente? Não é igual, é semelhante os radicais que apresentam o mesmo que? Mesmo índice e o mesmo radicando. Olha esses dois exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 raiz quadrada de 7 e menos 12 raiz quadrada de 7. Observa aqui, ó, o índice e o radicando, ó, são iguais. A mesma forma aqui, ó, 5 raiz cúbica de 2 e 20 raiz cúbica de 2. Olha só, o índice é igual e o radicando também, tá bom? Então dizemos que esses caras aqui, ó, são semelhantes, tá bom? Mas tem alguns casos, tá, que a semelhança, tá, não tá tão visível, né? Alguns radicais são semelhantes, mas não estão na forma mais simplificada. Então o que é isso? Observe esse exemplo aqui, ó. Olha só. Aí a gente tem aqui, ó, o raiz de 20 e 3 raiz de 5, né? Então observa, não estão o quê? Na semelhança. Mas o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar pegando esse 20, decompondo ele. Quando a gente decompõe em fatores primos, nós descobrimos essa forma de potência, né? Então quando a gente chega aqui, o que a gente faz? A gente já viu isso, né? Quando a gente tem o índice igual ao expoente, né? A gente pode estar cortando e jogando esse 2 para fora. E somente fica o 5 dentro da raiz. Então, ó, quando o expoente for igual ao índice, a gente elimina o expoente e joga a base para fora. Então fica aqui, ó, 2 raiz quadrada de 5. Aí vocês podem observar que agora 2 raiz quadrada de 5 é semelhante a 3 raiz quadrada de 5. Né? Então esses dois casos aqui, eles são semelhantes, só que não estavam o quê? Na forma simplificada. Né? Agora, gente, a gente vai ver também aqui uma expressãozinha também parecido com isso, né? Tá aí, ó. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18 menos raiz de 8. Bom, o que a gente tem que fazer? São semelhantes? A gente precisa fazer a decomposição. Essa decomposição em fatores primos. Volto a lembrar vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor esses números aqui. Eu vou dar um adianto aqui, aí eu mostro para vocês como é que ficou, tá bom? Olha aí, gente, eu fiz aqui, né? Então a decomposição aqui de 50 deu 2 vezes 5 ao quadrado, de 18 deu 2 vezes 3 ao quadrado, e agora a gente vai fazer aqui, né, a decomposição do 8, né?
Decompondo em fatores primos, é por 2, que vai dar 4, que é por 2, que vai dar 2, que é por 2, que vai dar 1. Então, deu o que aqui? Aqui a gente tem que fazer, ó, né? Deu 3 elevado ao cubo. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar essas potências aqui e substituir aqui, ó. Então, eu tenho... Opa, desculpa aí, galera. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho o 50 vai ser o quê? Raiz de 2 vezes 5 ao quadrado, tudo bem? Mais o 18 vai ser esse valor aqui, né? Vai ser raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. E o menos 8 vai ser a raiz, vai ser 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Tá aí, passo a passo, tudo bem? Vamos lá. Bom, como eu falei com vocês, expoente igual ao índice, a gente corta e joga a base para fora. Então, aqui, ó, como é igual aqui, eu posso cortar aqui, ó, né? Aí vai ficar o quê? 5 raiz de 2 mais, mesma coisa aqui, ó, posso cortar e cortar com aqui, né? Lembrando que aqui o índice é 2, né? Vai ficar 3 raiz de 2. Galera, tudo bem? Passo a passo, né? Bom, aqui nesse caso, ó, eu poderia ter feito aqui, mas não fiz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. É a mesma coisa, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Lembrando, eu poderia fazer aqui, ó, tá? Pegar aqui, ó, de 2 em 2, né? 2 ao quadrado, aí ficaria 2 ao quadrado, tá bom? Só pra gente pegar mais conteúdo aí, tá bom? Mas, ó, lembrando, ó, é só cortar aqui, ó, cortar com esse. Então, ó, só me deu mais um pouquinho de trabalho aqui, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Menos 2 raiz de 2. Observa agora aí, galera, aqui, ó. Todos eles são o quê? Semelhantes, né? Ó, o índice são os mesmos e os radicandos são os mesmos. Já que isso acontece, eu posso, ó, fazer a soma aqui, ó, e subtrair aqui, ó, né? Então eu tenho aqui, ó, 5 mais 3, 8. 8 menos 2 igual a 6. Tudo bem? Agora basta eu repetir o radicando. Aqui, ó. Olha como é que é simples, mole, tranquilão. Beleza? Vamos para multiplicação e divisão, que também é simples. Olha só. Aí, gente, para a gente obter o produto ou quociente de radicais de mesmo índice, a gente utiliza as propriedades radicais. A gente já falou. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho raiz enésima de A vezes B. Eu posso fazer o quê? Eu posso separar elas e ficar raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Tá? A ida, vale a ida quanto vale a volta. Lembrando que N é um número, pertence a um número naturais, certo? E N tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, assim em diante. Não pode ser zero, tudo bem? E olha, gente, aqui A e B tem que ser o quê? Maior do que zero, tá bom? Vale esse conceito aí. E nós temos aqui a divisão. Falando multiplicação e vamos de divisão. Então nós temos aqui a raiz enésima de A dividido por B. A gente pode decompor aqui, ó. A gente já viu isso, né? Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Né? Lembrando que também N tem que ser um número natural maior ou igual a 2. A tem que ser maior ou igual a zero, mas B não pode ser menor do que zero. B tem que ser maior do que zero, tá bom, galera? Então, para a gente multiplicar ou dividir radicais de mesmo índice, o que a gente faz? A gente conserva o índice e multiplicamos ou dividimos todos os radicandos, que são os valores aqui de dentro, beleza? Então, olha só, presta atenção aqui no exemplo. A gente tem aqui exemplozinho fáceis, olha só. Que legal! Nós temos aqui, ó, a multiplicação, certo? Raiz cúbica de 8 vezes 27. A gente pode estar decompondo. A gente pode, melhor dizendo, desculpa, gente. A gente pode estar separando da forma que a gente falou lá em cima. Então, nós temos a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. A gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Mas como isso, professor? Amiguinho, vamos fazer a decomposição. Tem que decompor isso aqui. Lembra lá no vídeo que eu fiz quando a gente falou
a decomposição do 8, que ficou raiz de 2 ao cubo, é mais ou menos isso aí, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. A mesma forma, 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 elevado a 3 dá 27. Beleza? Então, quando a gente extraiu esses valores, ó, 2 vezes 3, a gente achou o valor aqui. A mesma forma aqui, gente, ó, na divisão, nós temos raiz cúbica de 343 sobre 64. Ó, fazemos a separação aqui, beleza? E achamos aqui, ó, a raiz cúbica de 343 deu 7. Que número que eu elevo, né, para dar isso aqui? Quando eu elevo esse cara aqui, ó, eu faço a propriedade inversa da potenciação. Quando eu elevo 7 ao cubo, eu tenho o quê? 353. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu elevo 4 ao cubo, eu tenho 64. Beleza, gente? E aqui a gente tem mais dois exemplos. Então, olha só. Eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz de 7. Tá? Então, ó, eu conservo aqui, ó, a raiz e multiplico só os radicandos. Mesma coisa aqui, ó. Conservo o meu índice, né? E divido só o meu radicando. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Gente, agora para a gente terminar, finalizar, a gente vai falar sobre racionalização de denominador de uma fração. Tá? Observa só. Olha aqui o exemplo, ó. Tá? Observa aqui, ó. Existem frações cujo denominador, tá, é um número irracional. Observa esses daqui, olha só. Raiz sobre raiz de 2, tá vendo? Raiz de 3 sobre 2 raiz quadrada de 5, 1 sobre raiz cúbica de 7. Então perceba aqui, ó, que o denominador são esses caras de baixo aqui, ó, da fração, eles são números irracionais, tá? Os cálculos que envolvem, gente, frações com essas situações, tá? Com denominador irracional, tá? Nós chamamos esse processo de racionalização de denominadores, tá bom? Então nós temos esse exemplo aqui, ó. Como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui, tá? Observa uma coisa. Para transformar um denominador de um número racional, tá? Podemos multiplicar por raiz de 2, porque, ó, o que a gente faz? A gente pega esse cara aqui, ó, e utiliza ele. Olha só, como vai ficar? 2 raiz de 2 vai ser igual ao quê? A 2 raiz de 2. A gente pega esse denominador aqui, ó, e a gente multiplica tanto em cima quanto embaixo. Então a gente vai fazer assim, ó, raiz de 2 vai multiplicar no numerador, mas também vai multiplicar no denominador, tá bom? Então ficou o quê? 2 raiz de 2 sobre, ó, quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, eu tenho 2 raiz de 4. Ou poderia ser 2 raiz de 2, tá bom? 2 elevado ao quadrado, tá bom? Que vai dar 4 da mesma forma. Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou só extrair, gente, a raiz de baixo, porque é uma raiz exata. Então, ó, certo? O que eu posso fazer? Eu tenho uma divisão aqui, ó. Eu posso, ó, cortar e cortar. Sobrou só quem? Raiz de 2. Pronto. Fiz a racionalização do denominador da fração. Tá bom? Então a gente pode estar aplicando sempre dessa forma, tá? A gente pega esse denominador e multiplica, ó, tanto o numerador quanto o denominador por ele, tá vendo? A gente resolve dessa forma aqui, ó, né? E depois a gente pode estar cancelando se der, tá bom? Dividindo, reduzindo, tá bom, galera? Galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, fala aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem.